Então, a gente entra na primeira aula sobre cálculo diferencial integral 1. Eu vou abrir aqui o quadro virtual, né, que seria esse. Então, hoje eu pensei nessa entrada, né? Deixa eu mudar aqui. Tentar dar uma motivação para o nosso curso, né, para se estudar cálculo, né? Para que serve? Vai ficar um pouquinho garranchado, tá, gente? Porque eu não posso olhar aqui para... Eu tenho que revezar entre olhar para a mesa ou não. Então, qual que seria a motivação, né, no primeiro momento da gente estudar cálculo? As duas coisas mais básicas que a gente vai fazer com esse conhecimento, que vão ser aplicadas, né, em diversas áreas, né? Na física, na química, na biologia, e vocês que são dos sistemas, em todas as áreas que você puder automatizar ou gerar esse tipo de processo, essa matéria desse curso, né, basicamente, ela é para introduzir a vocês a derivada e a integral, né? Então, para que serviria, né, aprender a utilizar essas duas funções, né, que uma é até a inversa da outra, né? A gente vai ver o que é isso ainda. Qual que seria a ideia principal, né? Então, a ideia por trás da derivada, né, que eu vou tentar dar uma introdução, que não é a derivada ainda, mas seria a ideia do que a gente vai ver ao longo das sessões, é calcular, por exemplo, né, a inclinação de uma curva, né? Ou qual que seria o coeficiente angular de um certo ponto de uma função. E a ideia geral da integral de uma função, né, de uma curva que a gente tem expressa, seria calcular a área abaixo dessa curva. Tá? Então, em geral, a disciplina, né, desse curso que a gente vai ver, né, ela vai desenvolver funções, né, que o conjunto, né, que pertence a essas funções, eles estão contidos nos reais e vão gerar, né, essas funções, dependendo do domínio que for entrar nela, vão gerar, né, outras funções que são reais também. Então, a gente começa, né, a primeira ideia, né, seria determinar a reta tangente ao gráfico de uma função, né, a reta tangente ao gráfico de uma função. Na hora que eu for dar a parte em PowerPoint, tá, gente, vai fluir um pouco mais rápido, mas eu quero fazer um teste aqui para ver quanto tempo que eu vou gastar para dar essa parte que eu preparei para dar escrita, para saber se eu posso usar as aulas depois dessa forma ou se o melhor vai ser o PowerPoint mesmo. Então, a gente quer determinar a reta tangente ao gráfico de uma função. Vamos botar aqui, né, no ponto. Vamos colocar x0, por exemplo, e a nossa função que vai depender desse x0. Tá? Vamos já começar com um exemplo que eu vou usar o mesmo para a parte da integral, né? Que seria uma função de x do tipo x2, né? Todo mundo conhece essa função, né? Graficamente, o que ela representa? Alguém lembra aí? Parábola? Exatamente, uma parábola, né? Então, vou fazer aqui, vai ficar um pouquinho engarranchado, esse inicinho aqui. Então, estou colocando aqui a função f de x, né? E aqui seria a nossa variável x, né? Depois a gente vai falar do que seria a variável dependente, né? Que ela depende dessa variável que a gente vai chamar de independente, mas ao longo do curso a gente vai ter uma partezinha no início das sessões que a gente vai ver isso. E aí eu vou tentar desenhar aqui uma parábola. Vou apanhar um pouquinho aqui, talvez, porque... acho que dá para entender. E vamos tentar, então, né, imaginar não, fazer aqui como que seria o cálculo, por exemplo, de uma reta que passasse, né, por exemplo, por 2 pontos dessa parábola. Então, vou pegar um primeiro ponto, um certo x inicial. Vamos colocar aqui um x inicial igual a 2. E aí, consequentemente, né, eu vou ter aqui, né, no meu eixo y, uma função f desse x igual a 2, que vai valer quanto?
Quanto que vai valer? Vocês conseguem ter uma noção? Se eu colocar x igual a 2 aqui na minha função f de x, né? E ela depende de x ao quadrado, como que vai valer a função no ponto 2? 4. 4. Eu vou tentar perguntando as coisas para vocês. Ô, Quem professor, puder... Sim? Professor, eu tô escrevendo aqui, função no ponto, aqui entre parênteses é o quê? Não tá dando para entender muito bem. É o 2 que está aqui. Vai ficar gravada essa aula, tá, gente? Vocês não precisam copiar junto comigo, não. Se vocês quiserem, Ok. depois vocês podem ver com calma, depois eu vou colocar ela no YouTube, né? É melhor, talvez, vocês prestarem atenção do que tentar copiar tudo que eu vou falar. Senão, depois Não, de boa, vocês veem a aula. Mas se não enxergar o que eu estou colocando, até porque, igual eu comentei, né? O garrancho aqui com esse esquema do teclado virtual aqui, ainda vai ficar um tempo até eu me acostumar, né? Então, vimos que no ponto x igual a 2, essa função vale 4. Vou pegar um ponto um pouquinho mais na frente aqui, num x qualquer, e nesse ponto, a minha função f de x vale x2, né? Então, a ideia seria a gente achar qual que seria a reta secante, ou a tangente esses dois pontos, vou tentar fazer ela aqui, né? Seria essa reta que eu coloquei aqui em amarelo, né? Então, aqui a gente quer descobrir como que seria essa reta. Vou botar aqui, né? A reta secante, né? Que passa por esses dois pontos que estão aqui. A gente vai tentar fazer isso com o conhecimento que a gente tem que vocês têm do segundo grau, né? Que foi de onde é que vocês vieram, usando um pouquinho já da nomenclatura e do que a gente vai usar no curso, né? Então, qual que seria o coeficiente angular dessa reta? Essa reta, né? Deixa eu melhorar aqui. Se a letra estiver pequena também, vocês me falam, tá? Ou se ficar garranchado alguma parte aqui. Então, essa reta tem coeficiente angular. E aí, alguém sabe, tem uma ideia de como é que calcula o coeficiente angular dessa reta? Vamos chamar aqui de M. Como que você faz para calcular o coeficiente angular de uma reta? Alguém sugere aí, ó? Então, imaginar que eu tenho uma reta aqui, vou exagerar, tá, gente? A gente está aqui com o nosso eixo X, eixo Y. Como é que eu faço para descobrir essa inclinação aqui, ó? Alguma noção? Isso, a variação de Y dividido pela variação de X. Perfeito. Ou seja, se você calcular tangente, né, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né, ou seja, também daria, que é a mesma coisa, né? Então a gente poderia colocar isso aqui como sendo ΔY sobre ΔX, né? A inclinação seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente nessa curva. Então, voltando aqui, né, o que nós teríamos para encontrar, né, esse coeficiente angular desses dois pontos, né? Então, vamos pegar primeiro o ponto final aqui, né, o x ao quadrado, esse ponto final em y, o ponto inicial é o nosso x, é a nossa função f na função x igual a 2, então vai ficar menos 4, dividido, né, pela diferença que a gente tem de x a 2. Então, ficou x menos 2. Né? A gente pode desenvolver isso aqui um pouquinho mais, x mais 2 vezes x menos 2, né, abrindo aqui esse produto, dividido por x menos 2. Aqui a gente pode cortar esses dois aqui, e aí encontramos que o coeficiente angular para essa reta nossa, né, onde a gente pegou um ponto qualquer x e o ponto 2, né, vale x mais 2. Né? Essa reta daqui, aqui talvez eu fique um pouco próximo demais, né? Então ela realmente parece com a reta, vamos falar, certa, né? Que estaria realmente passando por esses pontos. Mas se eu desse um zoom nessa região aqui, vamos tentar fazer só o zoom aqui para vocês entenderem a lógica do que eu estou falando, né? Pegando esses dois pontos que eu falei, eu fiz de amarelo, né? Pegando esses dois pontos daqui e daqui, considerando que aqui é o x igual a 2 e esse aqui é só o x, né? Essa reta daqui, ó... Opa. Agora que eu apanho para fazer essas retas, é melhor fazer a reta primeiro. Isso. Então, essa reta R, ó, ela é exatamente a reta tangente a essa curva que a gente está vendo aqui, essa parte dessa curva.
Não. Não, né? Ela não é a reta ainda próxima à curva. E como que eu faço para essa reta se aproximar mais da reta tangente à curva? Uma forma da gente fazer isso, né, seria fazerem ambas se aproximarem, diminuir esse intervalo. Vocês imaginam aqui, ó, eu vou tentar fazer de outras cores, que se eu pegar um intervalo menor, ó, eu vou me aproximando cada vez mais da minha reta tangente. Até quando eu pegar um intervalo bem próximozinho do outro, ó, eu tenho a minha reta tangente. Beleza? Então, ao diminuir o intervalo, ou seja, no limite aonde que eu diminuir esse intervalo desse denominador meu, aproximar o 2 do x, mais próximo a minha reta, a meu coeficiente angular, né, que vai ser usado para gerar a minha reta secante, né, que é tangente a esses dois pontos, mas ela vai se aproximar realmente da curvatura real, né, que teria que ter. Então, vamos anotar isso, né? A ideia seria fazer ambos aproximar ambos, né? Para chegar na reta tangente. Então, a ideia seria aproximar para chegar na reta. Vou botar tangente assim, tá? E aí, o que a gente vê, ó? Se a gente tiver x, né? Tendendo a 2, então imagina aqui, ó, nós estamos vindo aqui, ó, do x e estamos tentando ir o mais próximo de 2, não é isso? Para diminuir bastante esse intervalo e fazer com que a reta tangente represente realmente a inclinação da curva naquele intervalo pequeno, porque senão ela vai estar bem longe de representar, igual a gente viu. Se x tender a 2, para quando que vai tender ao nosso coeficiente angular? M. 4. Então, quando eu diminuir esse intervalo de x para tender a 2, o meu coeficiente angular vai tender a 4. Basta eu julgar aqui, né? Ó, quando o x tender a 2, m vai ser, né, igual a 4. Então, no limite de x se aproximar de 2, a gente tem m tendendo a 4. Então, vou escrever aqui para ficar bem claro que a gente está fazendo um limite, né, tendendo a um valor, né? A gente vai usar bastante isso lá para o capítulo 2 ou 3, se não me engano. No limite, então, de x aproximar de 2, m vale 4. Tá? Então, a reta tangente vai ter coeficiente angular igual a 4, então a gente pode tentar descrever uma equação que representa essa reta. Então, vamos representar essa reta tangente. A função geral, eu não sei se vocês chegaram a ver isso no segundo grau, ou se vocês já estão tendo alguma matéria, talvez de geometria analítica, ou se seria nesse curso mesmo que vocês têm que ver. A gente ainda vai estudar as funções, mas aqui é uma função de primeiro grau, né? Então a gente pode descrever ela de uma forma geral como sendo y menos y0, que é uma posição inicial, o coeficiente angular, x menos x0. Ou seja, basicamente essa equação que está aqui, né? M com delta y sobre delta x, né? Bem parecido com o que a gente tem aqui em cima. Eu só abri nesses pontos iniciais e pontos finais. Então, colocando os pontos que a gente utilizou, né? O nosso y vale 4, o nosso coeficiente angular, quando a gente aproximar de x igual a 2, vale 4, e aqui a gente vai ter nosso x menos 2. Se a gente manipula um pouquinho isso daqui, a gente chega na equação da nossa reta tangente, y igual a 4x menos 1. Ou 4x menos 4, né? Ou seja, essa aqui é a equação da nossa reta tangente. Nesse caso, né? Então, uma das coisas que nós vamos fazer através do limite, né? E o limite, quando a gente usar tendendo, igual a gente está vendo aqui, para uma aproximação muito pequena, ele vai virar a derivada naquele ponto. Então, a gente ainda vai ver exatamente como que isso funciona, mas uma das aplicações que a gente teria, né, seria encontrar a inclinação de uma curva, fazendo esse limite de intervalos bastante curtos, que vão gerar, né, a derivada da nossa função naquele ponto. E a derivada primeira da função naquele ponto vai dar a inclinação da nossa curva, né, naquele ponto.
Então, a ideia inicial seria isso, e a gente vai aprender ao longo do curso, né, nessa parte, várias técnicas para resolver outras funções que são mais complexas do que essa. Tá? Então, agora vamos para a motivação 2. Todo mundo conseguiu entender a ideia daqui? Ou ficou alguma dúvida? Aqui eu não estou entrando ainda no conteúdo em si, tá, gente? É só para mostrar que a gente pode, né, ao diminuir esses intervalos, né, chegar numa função que descreva, né, corretamente a nossa inclinação. Então vamos mudar aqui, e aí a gente vai para a nossa segunda motivação, que seria, né, determinar a área que é uma das funções da integral, né, entre o gráfico de uma função e o eixo, vou chamar OX, né, que é a origem com o eixo X, em um intervalo fechado, né, entre A e B. À medida que a gente for usando essas nomenclaturas, né, vocês vão se adequando à forma de falar elas, mas tem um apêndice, né, que vai trabalhar com a forma de escrever um conjunto, como, né, se um conjunto pertence, se tem um número contido ou se não tem contido. Nós vamos entrar em detalhes nisso aqui agora. Ao longo do curso a gente vai vendo isso. Tá? Uma coisa que a gente tem que pensar, tá, que pode ser que a reta não exista, no caso anterior aqui, né, pode ser que não exista a reta tangente. Né? Pode ser que, dependendo de como que é essa função, se ela não for uma função regular, se ela tiver descontinuidades, não necessariamente tem que existir essa reta tangente. Da mesma forma, a área que a gente calcula entre o gráfico dessa função e o eixo AX, por exemplo, não necessariamente tem que existir. Mas a gente vai estudar os casos, né, nesse curso que existirem. Né? Então, qual que seria o caso trivial? Né? Um exemplo trivial que a gente não vai calcular, né? Mas para se calcular, né, por exemplo, a área de uma curva. O exemplo mais trivial que a gente pode pensar aqui é uma reta. Então, se eu vier aqui fazer uma reta, né? E eu quero calcular, então, uma função de primeiro grau, né? Na seção 1.1, a gente vai ver as funções novamente, polinômio de primeiro, de segundo, de terceiro grau. Tá? Então, quem não lembrar aqui essas coisas que eu estou falando, vai ser um pouco da matéria do capítulo 1. Mas aí o caso trivial seria a gente calcular a área, né? Abaixo dessa curva. E aí, como que seria isso daqui? Seria a área de trapézios, né? A soma, né? De áreas dos trapézios. Então, eu poderia segmentar aqui, né? Num trapézio 1, 2, 3, calcular aqui, né? A base, a altura, a inclinação e calcular a área abaixo dessa curva. Mas nós vamos fazer, não esse exemplo trivial, é só para mostrar, né? A ideia de calcular pode ser feita na mão, né? Poderia ser feito geometricamente, e é o que a gente vai tentar mostrar nessa função que a gente vai usar como exemplo aqui a equação de segundo grau. A mesma que a gente usou, né? Aqui é um exemplo 1, um exemplo 2, que é o que a gente vai fazer mesmo, que seria com uma função do tipo x2. Tá? E a gente vai fazer qual que seria a área abaixo dessa curva no intervalo de 0 a 1. Então, vamos desenhar essa função. Eu exagerei aqui. Ótimo. Como vocês já falaram na última parte, né? Seria uma parábola, né? Eu vou desenhar pelo menos a metade de cá mais certinha. Ótimo. Vou fazer aqui o espelho. Tá? Vocês imaginam que ela é simétrica, tá, gente? E aí nós vamos tentar calcular entre 0 e 1. Deixa eu fazer um ponto aqui, por exemplo, o nosso 1 pode ser aqui, né? Vou supor que seja aqui.
Então, como é que a gente vai fazer, né, a soma, né, dessa área daqui, né? Primeiro, a ideia seria dividir, né, essa região em N retângulos com partes iguais, né? Isso aí chama, né, particionar o intervalo. Então, vamos anotar isso aqui para ficar registrado, né? Vamos dividir em N retângulos com partes iguais. Tá dando para ler aqui? Tá dando? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Sim. Então, nós vamos vir aqui e vamos dividir isso aqui em partes iguais. Ó. Tá? Eu vou tentar dar um zoom aqui na hora que eu precisar. Então, isso aqui chama particionar o intervalo. Então, a ideia, né, ao fazer isso, né, seria dividir o intervalo de 0 a 1 em N partes iguais. Isso que é particionar. Como que seriam essas partes? A menor vai ser 0, né, que é o início aqui, a origem de onde a gente começou. Depois a gente vai ter uma parte que é 1 sobre N, uma segunda parte que vai ser 2 sobre N, indo até N menos 1 sobre N, e fechando, né, no próprio N sobre N, que é menor do que 1. Então, a gente vai dividir isso em N partes, né? Esse seria as N partezinhas que a gente vai colocar isso no intervalo. Eu vou dar um zoom aqui no gráfico para tentar mostrar com detalhes agora, porque a ideia seria agora a gente escolher as alturas. Aqui a gente já selecionou as partes, eu vou tentar representar aqui. Já vou até colocar nesse algumas, só para vocês verem. Então, essa primeira parte aqui é 1 sobre N. Opa, peraí. Essa primeira parte aqui, né? Seria 1 sobre N. Essa segunda parte é a parte 2 sobre N, não é isso? Até chegar na nossa última parte, que é a 1. Deixa eu fazer um zoom maior aqui. Vou exagerar um pouco. Então, agora que a gente já fez essa divisão do 0 a 1, eu teria, na verdade, que abrir ali um pouco, né? Peraí, deixa eu... Ótimo. Deixa eu fazer um pouco mais deitado aqui, ó. Isso, que fica mais fácil a gente ver. Como se eu estivesse dando um zoom só nessa partezinha aqui, tá, gente? Eu vou precisar, logicamente, dar uma melhorada aqui, ó. Tô meio avacalhado, peraí. Ótimo. Então, aqui está nosso 1. Agora um pouquinho mais aberto. E a gente dividiu isso nas nossas partes iguais, né? Acho que vai ficar um pouco maior para vocês enxergarem. E aqui a gente chamou de 1 sobre N, 1 sobre 2N, né? Até 1 sobre 3N, e aí para o seguinte. Então, agora que a gente determinou quais seriam essas partes, a gente vai escolher as alturas. Então, vamos escrever aqui, né? Vamos escolher, então, as alturas. Para fazer os retângulozinhos, né? As alturas. Nesse caso, né? A gente pode escolher sempre o início do intervalo como referência para a altura. Então, vamos escolher as alturas. Professor, Sim? no caso ali é 1 sobre 2N mesmo? Não seria 2 sobre N? 2 sobre N, desculpa, eu botei 2 sobre N, desculpa, eu vou corrigir ali. Vamos escolher as alturas sempre no início do intervalo. A gente vai ver o que é isso daqui a pouco. Vou corrigir ali. Obrigado, viu, gente? Sempre que vocês verem algum erro aí, vocês me falam para não ficar
para não ficar erro, né? Depois na própria apresentação. Então, aqui seria 2 sobre N, 3 sobre N, e aí vai. Certinho. Então, ó, a gente quer escolher as alturas sempre no início do intervalo. Onde que é o início do intervalo? Né? Então, no primeiro caso aqui, né, de 0 até 1 sobre N, o início do intervalo está em 0. Então, se ele está em 0, ele vai dar uma área 0, né, até aqui. Depois, o próximo intervalo que a gente tem, o início dele é aqui, ó. Então, eu posso pegar aqui o início do intervalo e vir até aqui, até o 2. Depois eu vou pegar esse início de intervalo. Tá dando para vocês verem ou tá ficando meio... ou tá ruim? Deixa eu tentar melhorar um pouco aqui. Fazer aqui, ó. O primeiro intervalo. Segunda altura do intervalo. Terceira altura do intervalo. E aí vai. Deu para entender? Sim. A ideia dessas partições? Então, beleza. Então, essa seria a nossa referência. Então, como que vai ser a área calculada? Vamos calcular, né? Como será a área? Então, a gente sabe que a área vai ser a base vezes a altura, não é isso? Então, a área de um retângulozinho desse, por exemplo, se a gente for calcular, né? Então, a área vai ser base vezes a altura. Então, a nossa área vai ser quanto? Quanto que vale a nossa base? Então, se a gente pegar um primeiro aqui, ó, a base do primeiro ou do segundo vale quanto? Vocês conseguem ver? Será? Vale 1? Desculpa que eu não ouvi. Deixa eu botar os dois aqui. Os dois fones. Vale 1? 1 sobre N, né? Imagina aqui, ó. Daqui até aqui eu andei 1 sobre N. Daqui até aqui eu andei 1 sobre N. Daqui até aqui eu andei 1 sobre N, não é isso? Ó, 2 sobre N menos 1 sobre N é 1 sobre N. Então, a nossa base, ela vale 1 sobre N. De um retângulozinho desse, tá, gente? Porque a gente está calculando aqui, ó, esse retângulozinho ou qualquer um desses. Então, a base é 1 sobre N. E quanto que vale a nossa altura? Sobre N ao quadrado. Exatamente, 1 sobre N ao quadrado. Um sobre N ao quadrado. Então, isso daqui é para um certo intervalo, né? 1 sobre N ao quadrado, mas vamos supor que a gente tem, né, I intervalos, né? Então, colocando um intervalo genérico, né? Escrevendo isso aqui, né? No intervalo genérico, porque que a gente está pegando o início da função, ficou comportada, né? Se a gente pegasse o intervalo genérico, como que seria? A gente estaria andando de I sobre N até 1 mais I sobre N. E a altura, né? Então, iria variar, né? De I sobre N ao quadrado. Tá? Então, no intervalo, aqui a gente colocou o intervalo de 1 sobre N, mas poderia ser o intervalo que não é de 1 sobre N e 1 sobre N, qualquer número que você quiser colocar aqui, né? 2 sobre N, 5 sobre N, o intervalo da partição que a gente quisesse. E se a gente colocar um intervalo genérico, que seria com I em cima e não com 1, nós teríamos uma altura de I sobre N. Aí, o que vocês acham? Você acha que essa aproximação vai ter uma área maior ou menor do que a real no final? Menor. Então, essa aproximação... Deixa eu escrever isso aqui. Essa aproximação vai ter uma área menor ou maior. Então, já respondeu bem aí, menor, né? Só de bater o olho aqui na função, né? A gente já vê que vai faltar, né? Em cada quadradinho desse, ó, tá faltando a parte de cima dele, ó. Então, ela vai dar sempre uma areazinha menor, ó. Essas areazinhas aqui, né? Vão sempre faltar. Alguém perguntou alguma coisa? Eu vi um barulho, mas eu não vi na hora aparecer aqui, não. Professor, você pode explicar de novo essa parte do intervalo genérico? Eu não entendi muito bem. Aqui a gente está dividindo em N partes, né? Sim. Não é isso? Então,
onde eu estou colocando que está indo, né, de 1 sobre n, aqui é 2 sobre n. Mas se eu tiver no intervalo genérico, por exemplo, em vez de começar no 1, eu estou começando no intervalo 5 sobre n. Então, eu estou descrevendo ele como i sobre n. Eu estou começando da quinta parte, da sexta parte, entendeu? Aqui foi para a primeira parte, né? 1 sobre n, 1 sobre n, na verdade, daria até 0, né? 1 sobre n desse intervalinho aqui, ó, teria 1 sobre n ao quadrado, né? Então, esse primeiro exemplo que a gente fez aqui, ó, ele valeria para esse caso aqui só. Deixa eu ver outra cor aqui que dá para colocar ali. Eu usei tudo, né? Vermelho. Então, aqui, ó, essa altura aqui, ó, essa alturazinha aqui é 1 sobre n, não é isso? Essa altura aqui é 1 sobre n ao quadrado, né? Desculpa. Isso. Então, essa expressão da área que a gente calculou, está calculando especificamente esse quadradinho só azul. Você concorda? Ó, é 1 sobre n de base e 1 sobre n ao quadrado de altura. Então, esse A é a área desse quadradinho. Mas e se eu quiser escrever a área de em qualquer quadradinho desse? Em vez de ser desse quadradinho que está de 1 sobre n a 2 sobre n, eu pegar um intervalo que vai ser de i sobre n até i mais 1 sobre n. Entendeu? Eu só estou pegando um intervalo mais genérico. Em vez de eu pegar um intervalo só esse quadradinho, eu posso escrever essa função, vou escrever ela aqui, né? A área, por exemplo, de qualquer intervalinho desse. Aí ela vai ser i sobre n, né? I sobre n ao quadrado. Entendeu? É só para representar não só o primeiro, mas eu posso representar com isso qualquer intervalo. Nem é i sobre n não, tá? Que eu vacilei porque a base é sempre 1 sobre n, né? A base aqui é sempre 1 sobre n. O que varia vai ser o i sobre n ao quadrado. Então você entendeu que ó, esse daqui só vale para esse quadradinho, esse daqui vale para qualquer quadradinho. Para esse, para esse, para esse, para esse. Tá bom? Beleza. Valeu. É isso que é o genérico, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A integral é para calcular a soma desses quadradinhos. Então, a gente vai tentar calcular a soma, né? Ou pelo menos escrever ela daqui, como sendo, né? O somatório de i igual a 0. Opa, o garrancho pegou aqui que está no finalzinho da mesa. I igual a 0. Até n menos 1, né? Porque o igual a 0 está contando. Opa. De 1 sobre n. I sobre n ao quadrado. Vocês ainda não viram essa parte de como que se faz um somatório, né? Mas esse somatório significa que eu tô somando, né? I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, até I igual a n menos 1, onde n é o número de partições que eu escolhi, tá? Como o nosso n não é contado, ele não está sendo contado, é só o i, eu posso tirar esse n da minha equação, do meu somatório. Então, aí, como ele não depende da soma, né, o n é um valor constante que foi escolhido, que é o número de partições, eu posso tirar um n ao cubo, né, um n ao quadrado com n de cá de fora, e aqui, basicamente, eu vou somar i de 0 até n menos 1 em i ao quadrado. Tá? Aí a pergunta seria, né? Como que é a soma dos primeiros números naturais ao quadrado? Como que a gente faz uma soma de uma série? Não é do escopo desse curso. Né? Então, eu vou passar qual que seria a solução dessa soma, né? Em termos de n, e no curso de cálculo 2 eu acho que vocês vão ver isso. Né? Não dá para a gente deduzir tudo, mas vocês entendem que isso aqui é uma soma de números, e aí eles vão convergir, né, por um certo valor. Então, eu vou passar o slide aqui, quando precisar a gente volta. Então, a ideia seria, né, saber como é a soma dos números, dos números naturais, né, dos números, vou botar aqui, né, dos números naturais ao quadrado. Então, vamos lá. Essa soma que a gente viu lá, que a gente descreveu ela como sendo 1 sobre n ao cubo. Só para repetir aqui, tá, gente? Somatório de i igual a 0 até n menos 1 de i ao quadrado. Quanto que ela vale? Então,
Quando vocês aprenderem a fazer isso, né? Por enquanto vocês vão ter que confiar em mim. Isso aqui vai dar o quê? Então, y sobre n ao cubo fica igual. E como que vai dar essa soma? Ela vai virar n menos 1, n vezes n, vezes 2n menos 1, dividido por 6. Né? Isso aqui eu posso abrir, né? 1 sobre n ao cubo, eu vou sempre deixar do lado de fora, mas eu posso passar o 6 para cá. 1 sobre 6n ao cubo. E aí eu posso fazer, né, esse produto que está aqui dentro. Ao fazer esse produto, o que ele vai dar? 2n. Então, simplificando, né? Ele vai dar 2n ao cubo, menos 3n, mais ao quadrado, mais n. Ou seja, na hora que eu faço o produto dessas três, né, n menos 1 vezes n vezes 2n menos 1, eu acho esses termos. Agora que eu posso jogar esse n ao cubo para dentro, né, 6 sobre n ao cubo, isso aqui vai virar o quê? 1/3, menos 1 sobre 2n, mais 1 sobre 6n ao quadrado, e por aí vai. Nesse caso eu só peguei os 3 primeiros termos, né? Então vou deixar assim. Então, como que vocês acham que a gente poderia melhorar um pouco, né, essa aproximação? Uma forma de melhorar um pouco essa aproximação. O que vocês imaginam? Vou desenhar aqui de novo, enquanto isso, a nossa função. Então, a nossa aproximação aqui, ó, vamos tentar imaginar aqui, né? Como que você melhora a aproximação? Então, a gente vem cá e fez n intervalos com a distância de 1 sobre n para somar esses quadradinhos, né? E a gente chegou que essa soma vai dar essa função que depende de n. Como que eu posso fazer para melhorar, né, esse somatório e ter uma área mais próxima possível da área abaixo da curva? O que vocês acham? Dá para... Pode falar. Não, pode falar também. Para calcular esses triângulozinhos que dá para formar entre a altura de cada parte e a altura de outra, que aí, tipo, vai dar para achar a diferença da altura dos dois, vai ser o y. E o x vai ser 1 sobre n, né? Mas sem mexer no triângulo, mexendo só no que a gente usou até agora. O triângulo a gente não vai levar em conta, não. Sem levar ele em conta. O que vocês imaginam que pode, então, melhorar? Ou isso que ele falou ali, diminuindo a base. Exato. Isso é mais fácil da gente fazer, porque a gente não vai precisar mexer muito, né? Então, eu posso dividir por 2, né? Vamos supor esse intervalo. Consequentemente, ó, a gente consegue ver aqui, ó. Ao fazer isso aqui, ó, vou tentar fazer exagerado aqui, tá? A gente consegue ver que esses intervalinhos ficaram ainda menores. Ao ficar menor, vocês concordam? Ó, essa areazinha aqui vai ficar menor, consequentemente, a gente vai ter uma área mais aproximada, não é isso? Deixa eu anotar isso aqui para ficar registrado, né? Como poderíamos melhorar essa aproximação? Vocês já deram a resposta. Então, usando intervalos menores, né? Mais subdivisões menores, e aí vai diminuir essa área perdida. Então, vamos escrever aqui, né? Usando intervalos menores. Como é que a gente consegue fazer isso agora, visualmente? A gente fazer n tendendo a infinito. Vocês concordam? Vamos lá. Se n tende a infinito, o que a gente tem? Quanto que vai valer a nossa soma? Se n tende a infinito. Vai valer a área exata de baixo. Vai valer 1/3. Não é isso aqui, ó? Se eu pegar minha função soma, né? E faço n tender a infinito, esses dois números aqui, assim como os próximos que são de potência cubo, a quarta, eles vão tender a zero e essa soma vai se aproximar de 1/3. Não é isso? Beleza? Ou seja, né? A nossa integral nesse intervalo de 0 a 1, né? Nessa aproximação seria 1/3. E é isso que é o papel que a integral vai fazer. Né? Então, o que a gente viu em relação à função f de x?
igual a x2. Eu vou usar já a nomenclatura aqui que vocês vão ver mais para frente. Nós vimos que a derivada dessa função, que é a inclinação naquele ponto 2, vale 4. Não é isso? Então a gente viu que... aqui é só o símbolozinho de derivada, a gente vai ver ainda a derivada, mas só para vocês entenderem, né? No primeiro slide aqui, ó, essa inclinação que a gente calculou, que foi no limite de aproximar x de 2, a gente calculou a inclinação nesse ponto x igual a 2. E a inclinação aqui seria a derivada primeira em relação a essa curva. Então a gente calculou, sem saber o que era a derivada da função f de x2, né? F de x igual a x2. No ponto x igual a 2, a gente descobriu que vale 4. E agora, isso aqui que a gente fez, que é a soma desses intervalos, é a integral. Né? Não é propriamente exatamente do jeito que está escrito aqui, nós vamos deduzir ela ainda, mas se a gente integrar de 0 a 1, ó, x ao quadrado, em intervalos pequenos de dx, né, em pequenos intervalos dx, a gente descobriu que isso aqui vale 1/3. Tá? A ideia seria, eu poderia pegar outro intervalo, em vez de pegar o intervalo no início, eu pegar no final do intervalo a altura? Pode. E a ideia básica seria, né, que a integral dessa função ela vai existir independente das escolhas dos intervalos que você vai fazer. Né? Isso, né, se existir a integral dessa função, ela tem que existir para qualquer intervalo que você escolher. Tá bom? Então, a ideia desses dois exemplos aqui, eu sei que não é ainda o cálculo da derivada, o cálculo da integral, é ver que ambas, né, elas são dadas a partir de limites. A gente fez um limite desse intervalo bem pequeno, ou o número da partição ir para infinito, e com isso a gente chegou no valor final de qual que seria a soma, e realmente a integral de 0 a 1 de x2 dx vale 1/3, tá? Quando vocês aprenderem a calcular, vocês vão ver isso. Eu não vou mostrar agora para não estragar a surpresa. E a derivada da função x2 no ponto 2 vale 4. Tá? Isso daqui é verdade. Só que a gente não calculou ainda usando isso, né? Para esse caso. Então, só para concluir, eu vou escrever isso que eu falei aqui com vocês, né? A integral de uma função existe se o valor for o mesmo, o valor da integral, né, for o mesmo, independente de como você faz as escolhas dos intervalos. Independente de como é feita a escolha dos intervalos. Gente, depois eu vou postar para vocês, tá? Um canal da Unicamp, tem um da USP, com videoaulas também sobre cálculo, tá? Porque às vezes, não entendi a forma que o Gustavo falou, vai lá e faz um reforço com outro professor explicando de outra forma. Em geral, o pessoal da matemática vai ser um pouco mais rigoroso, né, do que eu, nessas deduções, né, até no próprio linguajar, né, que é próprio de cada área, né. Então, essa que seria a introdução que eu queria fazer com vocês. Como a gente ainda tem mais um horário, eu acho que compensa a gente já começar. Eu quis dar essa aula no tablet aqui, né, na mão mesmo, com a ideia de eu calcular, né, qual que é o tempo que eu gasto para fazer 2 folhas. Porque isso aqui são 2 folhas de anotação, só para vocês terem uma noção, né, assim, como se escreve devagar, né, realmente fica meio que missão impossível eu fazer essa aula toda na mão, pelo menos enquanto eu ainda não escrevo com muita facilidade, né? E a gente ganharia de eu escrever à mão e perderia o número de exemplos, né? Que é a vantagem, vamos falar assim, que a gente teria em ter as aulas em PowerPoint é que mais exemplos podem ser feitos e vocês viram a dificuldade que eu tive para fazer um gráfico, né? Então, aqui eu já tenho as aulas dessa semana preparadas. Espera aí, capítulo 1. Eu já coloquei as sessões que a gente vai ver nessa semana, e aí eu vou entrar, então, agora que vocês já viram um geral, né, do que seria usado, né, a derivada, o que seria uma aplicação
da nossa integral. E aí, a ideia seria vocês, então, verem aqui, a gente vai começar agora, eu não vou ficar sempre entrando aqui não, né, mas só para vocês verem, a gente vai entrar agora nas funções e modelos. Aqui eu coloquei seção 1.1 a 1.4 para a gente ver na aula de amanhã, mas eu vou começar hoje, porque eu marco aqui quantos minutos eu vou demorar para dar exatamente essa parte da matéria, ver como é que vocês vão estar de dúvidas também, e para eu acertar melhor o número de slides, tá? Para não ficar exagerado. Então, eu vou compartilhar esses slides com vocês, tá? Eles são do próprio livro, eles são da própria editora do livro. Eu alterei eles um pouco, porque num primeiro momento, né, eles só colam as coisas que estão ali, e eu gosto de que as coisas vão sendo apresentadas à medida que a gente vai falando, né? Eles chapam as coisas demais, então eu modifiquei um pouquinho o que tá. Então, nessa primeira sessão desse capítulo, a gente vai estudar funções, e ele vai fazer uma revisão do que seriam as funções, como que a gente classifica essas funções e como a gente faz transformações de funções. Tá? Muitas a gente viu no segundo grau, né? Vocês viram no segundo grau. E a ideia seria maneiras de representar uma função. Né? Essas funções, igual a gente viu, f de x igual a x ao quadrado, elas relacionam uma quantidade que depende da outra. Então aqui a gente vai citar alguns exemplos de funções que são bem conhecidas, né? A área, por exemplo, de um círculo depende do seu raio. Então eu posso escrever essa função, né, que conecta, né, o raio com a área, dado para a equação a área é igual a πr ao quadrado. Né? Ou seja, A tem uma dependência com R. Né? Então, a cada número que eu tiver com o raio positivo, eu vou ter associado um valor de área. Então, a gente fala que a área é uma função de R. E a gente pode escrever dessa forma. Normalmente, a gente omite, né, a função, né? A gente omite o R. Igual lá, y é igual a alguma coisa, mas y às vezes é dependente de x ou do tempo, ou do t, ou de qualquer outra escolha de números, né, que você vai fazer. E, em geral, a gente acaba omitindo a função. Então, aqui nesse curso, né, as funções, em geral, a gente não vai omitir. Então, a área depende do raio, que é o Rzinho, né, igual a gente mostrou. Uma outra forma de descrever uma função, vamos supor que a população humana do mundo, P, depende de um certo tempo T. Agora eu não tenho uma função, eu tenho uma tabela. Aí eu vou lá, né, e fui lá no IBGE e anotei em cada ano, desde 1900, qual que era a população em milhões de habitantes. Né? Então essa tabela está mostrando essa estimativa e a gente sabe que de alguma forma, né, a população tem uma dependência, né, com o tempo, né, em anos. Né? Por exemplo, se eu pegar a população no tempo de 1950, né, eu vou ver que ela tem 2.560.000, 2 bilhões, né, desculpa, 560 mil milhões de habitantes. Né? Então, para cada valor, né, do momento t, a gente tem um valor correspondente de p, então a gente diz, igual na outra função, que p é uma função de t. Tá bom? Nesse caso, a gente não tem uma expressão, né, uma função escrita. A gente está descrevendo ela através de uma tabela que foi tirado um conjunto de valores, né, vamos supor, do IBGE. Um segundo exemplo de uma função, né? Então, vamos supor que a gente tem um equipamento, esse equipamento está medindo a aceleração, a variação, né, da aceleração da superfície do solo. Então, essa aceleração vertical do solo, medida por sismógrafo, vai ser em função do tempo t. E aí, se eu tiver, né, um sensor que está medindo isso em tempo real, né, a gente vai ter uma função que agora não é nem um gráfico, nem uma equação, nem uma tabela, mas ela é a resposta do nosso sismógrafo, que ele marcou pontos, né, aqui está representado com linhas, né, de como oscilou, né, a aceleração da superfície da Terra nesses intervalos de 5 a 30 segundos. Então, os três são funções descritas de forma diferente. Na primeira a gente botou uma equação, na segunda a gente está vendo que P é função de T pela tabela, e aqui a gente está vendo que a aceleração é função de t graficamente. Tá? Então, para um dado valor de t, o gráfico fornece um valor de a. Então, se eu vier aqui escolher um valor de 20 segundos, eu vou vir aqui em 20 segundos e vou descobrir qual que é o valor da aceleração em centímetros por segundo ao quadrado. Então, a função, igual a gente viu, né, vai ser uma lei que vai associar a cada elemento x em um conjunto D, um elemento f de x em um conjunto E. É a forma da matemática escrever, fica parecendo um pouquinho confuso, nos exemplos vai ficar
mais tranquilo. Então, em geral, a gente considera funções para quais D e E são conjuntos de números reais, né? Igual a gente falou, a gente sempre vai trabalhar nesse curso com os números reais. O conjunto D, tá? Vai ser chamado de domínio da função, ou seja, qualquer valor que você colocar para x, né? E o número f de x vai ser o valor de f em x, é lido como f de x, vai ser a nossa imagem. Então, o intervalo de f é o conjunto de todos os valores possíveis de f de x, conforme x varia por todo o domínio. A gente vai ver isso graficamente para, acho que fica mais claro, né? Então, o símbolo que representa o número arbitrário do domínio de uma função é denominado variável independente. Então, se a gente tinha aquela função da área em relação ao raio, qual que é a nossa variável independente? O raio. Eu posso escolher qualquer valor positivo, né, dentro dos números reais. Qual que é a nossa variável dependente? A área, porque é ela que depende do raio, que é a nossa variável independente. Então, a gente vai chamar essa imagem de f, né, ou seja, a área, a nossa variável dependente. No exemplo A, né, que a gente tinha uma função da área em relação ao raio, a variável R é a nossa variável independente, né, que a gente vai chamar de domínio, o domínio da função, e a nossa variável A é a nossa variável dependente, que a gente vai chamar de imagem da função. Então, a ideia, né, de ter uma função que transforma números em outras, a gente poderia considerar isso como se fosse uma máquina, onde é que a gente tem as entradas, que são os valores de x, que poderiam ser qualquer intervalo real, a nossa função, que poderia ser aquela função de segundo grau que a gente viu, e aí vai sair, né, um certo valor de saída, né? Então, se esse x estiver no domínio da função de f, quando o x entrar na máquina, ele vai ser aceito como entrada, então ele tem que estar dentro desse domínio que f permite. A gente vai ver que vai ter funções que vão ter valores restritos de x, mas no caso, se x estiver fora desses valores restritos, a função vai aceitar o valor de x e vai produzir uma saída, né, de acordo com a lei que definiu ela, a lei que tiver aqui dentro, né? Então a gente pode pensar o domínio como conjunto de todas as entradas e a imagem como conjunto de todas as saídas. Tá? Eu estou tentando deixar um pouco mais didático a forma que está escrita lá, mas com o uso, né, dessas funções, talvez a nomenclatura vai ficando mais fácil. Outra forma de ver seria com esse diagrama de flechas, né? Então a gente teria, né, como que está relacionado, né? A gente pode relacionar a função, nesse caso, né, do subconjunto D de x, que vai gerar, né, nesse caso, no subconjunto dos valores de E, uma função de f de x, A vai levar uma f de A, e por aí vai. Então, cada flecha vai conectar, né, um elemento de D com um elemento de E. A seta f de x, por exemplo, indica, né, que está associado a x, né, o valor de f de x. A seta que está ligando a f de A indica que está associado a f de A o valor de A. Um outro método de visualizar essa função é fazer um gráfico, né? Então, se f for uma função com domínio D, então o seu gráfico vai ser o conjunto de pares ordenados. Então, considerando aqui, né, se a gente tem f for uma função do domínio D, então f permite todos os números dentro desse domínio D, o gráfico vai ser o conjunto de pares ordenados x, né, que seria x pertencentes a esse domínio que a função permite, e as suas imagens f de x. Então, entre os parênteses aqui, né, são a nossa entrada e a nossa saída. O gráfico de f, então, vai consistir de todos os pontos x, y, né, nesse caso x é a função de x, no plano de coordenadas, né, que x está dentro do domínio de f. O gráfico vai proporcionar, né, um comportamento dessa função. Ó, essa aqui é a nomenclatura, tá, gente? A gente, mais para frente, no apêndice A, ele vai relembrar como que se escreve isso, né? Então, como que se lê e como que se escreve a dependência de uma função que é pertencente a um domínio. Mas aí eu acho que com o tempo que a gente for usando, vai ficando mais intuitivo a leitura, né, dessa forma, né, da matemática de escrever. Então, uma vez que a coordenada y de qualquer ponto xy sobre o gráfico é y igual a f de x, a gente pode ler o valor de f de x como altura no ponto do gráfico. Então, né, a gente tem os valores de x, aqui está a nossa função, né, que depende de x,
Então, a partir do momento que a gente tem o valor de x, que seria o nosso domínio, a gente consegue vir aqui e descobrir qual que seria a imagem para esse domínio, que nesse caso, desse exemplo, é a altura do gráfico. Eu sei que parece um pouquinho óbvio isso, né, mas é para a gente ir entrando nessa nomenclatura de domínio e imagem, né, que o livro vai utilizar, né, ao longo das definições que ele vai ter que fazer, dos teoremas que a gente vai ter que usar para correr com a matéria. Então, o gráfico de f também nos permite visualizar o domínio de f sobre o eixo x e a imagem sobre o eixo y. Então, de uma forma trivial, né, o eixo x, né, que seria as nossas variáveis independentes, que poderiam assumir qualquer valor dentro do domínio de f, vão estar nesse eixo. E a projeção do nosso f, né, no nosso eixo y vai ser a nossa imagem, que é o valor, né, a saída dessa função para os valores das nossas entradas. E aí a gente vai chamar essa imagem, né, que é a função f de x da nossa variável dependente, e o domínio a nossa variável independente. Eu estou repetindo um pouco o que eu falei atrás, tá? Para ir meio que fazendo um pouquinho de lavagem cerebral em vocês e isso ir ajudando a entrar no conteúdo. Então vamos pegar um gráfico, né, de uma função que está ilustrada aqui embaixo e vamos encontrar os valores dessa função, né, quando a gente está com a nossa variável x na posição 1 e a nossa variável x na posição 5. O quanto que vai valer essa função? E por último a gente vai responder quais são os domínios e a imagem dessa função. Né? Primeiro, né, vamos encontrar o valor de f de 1 e f de 5. Para encontrar o valor de f de 1, eu vou vir cá, né? Aqui está as unidades, né? Cada quadradinho vale 1, cada quadradinho vertical vale 1. Então eu vou vir cá, pum, identifiquei o meu x igual a 1. Identifiquei o meu x igual a 1, vou vir aqui e vou identificar a altura, né? Ou seja, qual que seria a imagem gerada por esse domínio de f igual a 1. Então esse seria o valor de y nesse ponto. F de 1 vale quanto? Vale 3. 1, 2, 3. Ficou um pouquinho deslocado para cima aqui, tá, gente? Mas não sei se está dando para vocês verem deslocado, mas ele, em tese, estaria que tá esse pontilhado exatamente na terceira marca. Da mesma forma, quando eu for descobrir qual que seria, né, usando, né, o domínio de x igual a 5, né, esse ponto x igual a 5, a gente vai encontrar no eixo y aqui qual que seria a nossa imagem, e ela vale em torno de 0,7. Então ela está certinha aqui, um pouquinho para cima. Sabendo isso, quais seriam o domínio e a imagem de f? Então a gente vê que f de x, ó, ela está definida, né, nesse caso daqui, em qual intervalo? De 0, de x de 0 indo até 7. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A nossa função está definida nesse intervalo. Então se eu pegar, né, um domínio, um valor de x fora desse intervalo, ele não vai representar uma imagem na minha função. É aquilo que a gente falou que o x, que é a nossa variável independente, pode assumir qualquer valor real que existe dentro do domínio da função f de x. F de, né, nesse caso daqui, o nosso y. Né? Então, o domínio de f, né, o domínio que a gente pode escolher de f, tem que estar no intervalo fechado de 0 a 7. E aí a forma de escrever intervalo fechado é com esse colchete virado para dentro. Se a gente quisesse um intervalo aberto, sem contar o 0 e sem contar o 7, aí você faz o colchete virado para o lado contrário. Os valores de f variam de quanto? A gente vê aqui que eles variam de menos 2, ó, eles variam daqui, ó, de menos 2, que é o menor valor que essa função assume, até 4, que é o maior valor que ela assume. Então a imagem de f, ela vai valer quanto? Então, a imagem de f ela pode oscilar entre menos 2 a 4. Uma forma de escrever é entre parênteses, igual está aqui, né? Então, os valores de f, né, dessa imagem vale esse intervalo de menos 2 a 4, incluindo, por isso que está menor ou igual, né? Entra no intervalo. Ou você pode representar, igual a gente fez em cima, né? No intervalo fechado de menos 2 até 4. Beleza? Então, esse primeiro exemplo é para aprender a identificar os valores da função num certo domínio e qual que são, né, a faixa de domínios, né, e a faixa da imagem que a função permite, para a gente escolher o nosso valor de x dentro desse intervalo. Alguma dúvida? Não.
Essa notação por intervalos é dada no apêndice A do livro, tá? Então, a gente vai usando, à medida que a gente for usando, eu vou lendo com vocês, mas se uma hora vocês quiserem dar uma lida em todas as nomenclaturas, vocês vão lá no apêndice e leem, tá? Vai estar bem descrito lá. Não compensa, eu acho, a gente ficar perdendo aula com isso, né? Então, a gente vai aprendendo na prática, à medida que for sendo necessário, e quem quiser tirar alguma dúvida, vai lá. Então, agora a gente vai para a representação dessas funções, tá? Então, a gente pode representar as funções de 4 maneiras. Verbalmente, a gente pode descrever essa função com as palavras, né? A gente pode escrever numericamente por meio de uma tabela de valores, igual a gente mostrou no exemplo lá, né? A tabelinha da população por tempo. Visualmente, através de um gráfico, né? Igual a gente viu um gráfico lá do sismógrafo. E algebricamente usando uma fórmula explícita, que a gente viu através, por exemplo, o cálculo da área em função de R de uma circunferência. Vamos fazer alguns exemplos, né? Então, aplicando, né, esses tipos de função. Então, quando a gente abre uma torneira de água quente, a temperatura T da água depende do tempo que essa água está correndo, não é isso? Ele quer que a gente esboce um gráfico de T como uma função do tempo da abertura da torneira de água quente até, vamos falar, no intervalo que a gente quiser colocar. Então, a ideia seria, né, na hora que a gente liga a torneira, a temperatura que está ali na tubulação ainda é a temperatura próxima do ambiente, né? Porque ela estava repousada ali nos canos. À medida que essa água quente começa a escoar, a temperatura vai aumentar rapidamente. Na próxima fase, ela vai se manter constante, até que essa água quente, né, comece a diminuir no tanque, e aí ela vai cair novamente para a temperatura ambiente. Qualquer chuveiro aí com aquecimento térmico, pode acontecer isso quando você está tomando um banho. Então, como que a gente poderia representar, né, o gráfico dessa função? Então, a gente tem aqui a temperatura em função do tempo. A gente está mostrando graficamente isso, né? Ela subiu enquanto começou a vir água quente, né, até ela estabilizar. Quando acabou a água do tanque, ela diminuiu e voltou para a temperatura ambiente. Vamos fazer um outro exemplo. Enquanto o domínio de cada função. Então, um gráfico de uma função é uma curva nesse plano XY, mas surge uma questão. Quais curvas no plano são gráficos das funções? Então, a gente vai responder através desse teste. Então, a gente tem o teste da reta vertical, que seria o quê? Quando a gente tem uma curva no plano XY, né, o gráfico dessa curva vai ser uma função de x somente se nenhuma reta vertical cortar essa curva mais de uma vez. Ah, não entendi o que é isso. Vamos tentar ver isso visualmente. Então, se eu tenho aqui uma curva, igual a gente está vendo de azul, e eu faço um corte no eixo vertical, se eu só consigo passar por um ponto dessa função, em relação a x, pode existir uma função para essa curva. É isso. Agora, no caso de cá, ó, eu tenho uma curva, e aí eu fiz aqui, né, a minha reta vertical, e ela cortou, né, a minha curva mais de uma vez, nesse ponto e nesse ponto. Então, significa que essa curva não pode ser descrita em termos de uma função de x. Vamos tentar aplicar isso num exemplo mais prático, né? Então, se cada linha vertical x igual a cruzar uma curva somente uma vez, A e B vai ter somente um valor definido nessa função. Vocês concordam que aqui, ó, você tem 2 valores definidos, né? Para a mesma posição de A. Eu tenho para a mesma posição de A, eu tenho um valor de C e um valor de B. Né? No caso da gente só ter esse cruzamento em um ponto, a função nesse ponto A, igual está aqui, só vai ter um valor definido, que é o valor de B. Agora, se essa reta x igual a A interceptar em 2 pontos, então a gente não pode falar que essa curva representa uma função em relação a x, pois ela não pode associar 2 pontos diferentes a A. Vamos tentar ver isso no exemplo. Então, a gente tem aqui a parábola, né, de x igual a y ao quadrado menos 2. Não pode ser um gráfico de uma função de x, pois existem retas verticais que interceptam a parábola 2 vezes. Ou seja, qualquer ponto que eu fizer uma reta vertical aqui, ó, eu vou estar cruzando a parábola nesse ponto e nesse ponto. Então, x igual a y2 menos 2 não pode ser um gráfico de função de x. Tá? Aqui só para a gente ver, né? Entretanto, né, essa parábola pode representar 2 funções de x. Como? Se eu separar a parte positiva dessa parábola e a parte negativa dessa parábola, que são as raízes, né, positiva e negativa, aí sim,
eu posso representar como função de x. Porque se eu tiver só a parte de cima e eu faço uma reta vertical, ela não vai encontrar dois valores para aquele ponto. Vamos tentar ver isso? Então, a equação x igual a y2 menos 2, né, se a gente reescrever ela, né, a gente tem que y² é igual a x mais 2, então a gente vai ter duas representações, né, com a parte superior, raiz de x mais 2, e a parte inferior, menos raiz de x menos 2. Então, a metade superior e a inferior da parábola são funções de x. Então, a gente pode representar a metade superior e a metade inferior como funções de x, porque elas vão estar respeitando aquela regra de que se eu escolher um ponto de uma reta vertical, não vai cortar os dois pontos. Então, aqui seria nosso gráfico superior, né? Raiz de x mais 2. Então, aqui sim, x pode ser, a função pode ser função de x, né? Y pode ser função de x. E aqui seria o gráfico inferior. Tá? Se a gente tivesse com ele completo não representa uma função de x, por essa regra que se eu passar um corte vertical, ele vai ter dois valores, dois pontos por mesmo valor de x, o que não pode, né, de acordo com a regrinha que a gente colocou aqui, que é um teste da reta vertical. Tá? Então, ó, vamos agora descrever funções que são definidas por partes, o que significa que elas não são contínuas, né? Elas podem ter intervalos onde a função não é válida. Então, nos exemplos a seguir, a gente vai pegar, né, funções que são definidas por fórmulas distintas em diferentes partes de seus domínios. Essas funções são chamadas definidas por partes. Então, é um outro tipo de função. Um exemplo, então, de uma função definida por parte seria a gente falar que a nossa função f de x, ela vale 1 menos x se eu tiver o valor de x menor ou igual a menos 1, e ela vale x ao quadrado se eu tiver um valor de x maior do que menos 1. Né? Ou seja, né, vamos tentar avaliar essa função nos domínios menos 2, menos 1 e 0, para a gente encontrar as imagens que ela teria, e depois a gente vai tentar esboçar o gráfico dessa função. Tá? A solução, né? Primeiro a gente tem que lembrar, né, que toda função tem uma regra, e a regra está descrita nesse se. Então, a regra particular dessa função seria, né, primeiro a gente observa o valor de entrada de x. Se o valor de entrada for menor ou igual a menos 1, a gente vai usar essa função. Se o valor for maior do que menos 1, a gente vai usar essa função. Tá? Repetindo aqui o interzão, né, só para repetir a ideia que eu falei, só que agora tá basicamente a mesma coisa, né, do que estava escrito atrás, é só para resumir, né? Se x for menor ou igual a menos 1, a gente usa a função de cima, se o x for maior do que menos 1, a função de baixo. Então, vamos fazer a solução que ele quer, né, para os pontos menos 2, menos 1 e 0. Para o ponto menos 2, ó, a gente vê que menos 2 é menor ou igual a menos 1. Se ele é menor ou igual a menos 1, a gente vai usar essa função com a parte de cima, que vale quanto? F de menos 2, eu vou substituir x como menos 2, ficou 1 menos menos 2, vale 3. Quando ele pede para a gente usar menos 1, a gente está ainda nesse intervalo de cima, porque é menor ou igual. Então, eu ainda vou usar essa função de cima. F de menos 1 vai valer 1 menos menos 1, então vai dar o valor de 2. Agora, quando eu for utilizar o intervalo que ele pede a função no valor de 0, eu já vou estar no valor onde x é maior do que menos 1. Então, eu vou usar essa função de baixo, que é x ao quadrado. E nesse caso, né, a imagem dessa função para valor de x igual a 0 vale 0. Todo mundo entendeu a ideia? Dependendo de qual é o valor de x que ele te deu, você vai usar a função de cima ou a função de baixo, porque ela é definida em duas partes, antes e depois de menos 1. Agora que eu acho que deu para entender isso, a gente vai tentar fazer isso graficamente. Tá? Como fazer o gráfico de f? Então, primeiramente, né, a gente vai usar a definição, né, de qualquer número que seja menor ou igual a menos 1. Então, vamos usar primeiro x menores ou iguais a menos 1, que vale a função de cima aqui, 1 menos x. Então, se a gente... Até o valor de x igual a menos 1, né, isso é verdade. Então, se a gente colocar, nesse caso, né, essa última condição, né, de que a nossa posição de x, por exemplo, o máximo que ela vai ter é menos 1, né,
a gente vai ver que, nesse caso daqui, né, se a gente pegar o... Aqui é uma equação de primeiro grau, né, gente? Eu não sei se vocês estão vendo aqui. Y é igual a 1 menos x. Qual que seria a inclinação dessa equação de primeiro grau? O termo que está multiplicando aqui, né, o valor de x. Então, nesse caso, a gente tem uma reta onde a inclinação vale 1, ela tem a inclinação virada para o lado negativo, né? Se fosse 1 positivo, ela seria no sentido do primeiro quadrante ali, vamos falar assim, do eixo XY. Como ela tem inclinação negativa, ela vai estar nesse sentido. E a gente tem que a interseção desse ponto, né, vai se dar quando? Quando a gente tiver y igual a 1. Quando x for igual a 0, y vai valer 1. Então, se a gente for representar essa parte dessa função, nós temos que em x igual a menos 1, a nossa função vai valer 2. Então, aqui, ó, em x igual a menos 1, né, a altura da nossa função, que seria a imagem, vale 2. Esse intervalo menos 1 está contido na função, porque é menor ou igual, e qualquer outro valor que eu tiver menor do que menos 1, ela vai ser uma reta com inclinação igual a menos 1, que seria essa inclinação. Alguma dúvida nessa representação? Então, agora a gente vai para a segunda parte, quando o x for maior do que menos 1. Né? E nesse caso, que ela vai ser maior do que menos 1, nessa segunda parte, não vai estar contido o ponto menos 1. Né? Então, ele vai ser um intervalo aberto. Então, nesse caso, né, a função com x maior do que menos 1 é uma parábola. Então, a gente vem cá e faz uma parábola de menos 1, né, seguindo até o infinito, né, que pode ser qualquer valor de x maior do que menos 1, e a gente representa esse intervalo aberto, né, que não está sendo incluído nessa parte da função isso, com essa bolinha aberta. Então, o círculo fechado, né, indica que esse ponto está incluso nesse gráfico, e o círculo vazio indica que ele está excluído do gráfico. Então, é só para mostrar como que é a representação de uma função definida por partes. Tá? Agora vamos falar da função valor absoluto, que seria o próprio módulo, né? Então, o valor absoluto de um número A, determinado por módulo de A, né? Geralmente a gente coloca essas duas barras, vai ser a distância de A até 0 sobre a reta real. Como essas distâncias vão ser sempre positivas ou nulas, então o módulo de A sempre vai ser maior ou igual a 0 para qualquer número que a gente escolher para A, sendo positivo ou negativo. Alguns exemplos. O módulo de 3 é 3, o módulo de menos 3 é 3, o módulo de 0 é 0, o módulo de raiz de 2 menos 1 é raiz de 2 menos 1, o módulo de 3 menos π pode ser escrito como π menos 3. Em geral, a gente tem, né, se o A é maior ou igual a 0, o módulo de A é o próprio valor de A. Se A é negativo, o valor de A é negativo, o módulo de A é igual a menos A. Ou seja, se A é negativo, menos A vai dar o próprio A. Tá bom? Isso aqui é só para descrever, de uma forma geral, a função módulo. Vamos tentar, então, esboçar o gráfico de uma função nesse valor absoluto, né, do módulo de x. Então, a gente tem que o módulo de x ele vai valer x, se o x for maior ou igual a 0, e ele vale menos x, se o x for menor do que 0. Né? Ou seja, para respeitar, né, essa regra do módulo ser sempre positivo. Então, usando o mesmo método do exemplo 7, o gráfico dessa função vai coincidir com a reta y igual a x, ou seja, vai ser uma reta inclinada com inclinação 1. Só que a gente vai ter à direita isso, e à esquerda a gente vai ter como se fosse o espelho dessa função. Então, quando a gente vai representar a função módulo, se fosse y igual a x, vocês concordam que o intervalo negativo, né, para x negativo, né, o valor de menos x negativo, nós teríamos essa função continuando aqui para baixo. Quando a gente faz a função módulo, para x negativo, igual a gente está vendo aqui, né, o y vai ter valor positivo também, porque ele é sempre positivo. Então, a representação da nossa função módulo vai ser um espelho, nesse caso daqui, né, a gente pode imaginar como sendo um espelho da nossa função y igual a módulo de x. Todo mundo entendeu por que a função está dessa forma? A função módulo ficou assim? Ou alguma dúvida? Tranquilo.
Então agora a gente vai falar um pouco de simetria nas funções, tá? Então, a simetria de uma função vai determinar se ela é uma função par ou se ela é uma função ímpar. Então, se uma função satisfaz que, se eu colocar, né, o valor negativo, igual está aqui, ó, f de menos x, foi idêntico à função no valor de x positivo, ou seja, tanto faz se eu usei um valor negativo ou positivo de x, a sua imagem vai ser a mesma, né, independente do x ser positivo ou não no domínio, a gente chama essa função de função par. Um exemplo clássico dela vai ser a parábola, né? Ou seja, a função f de x igual a x2. Independente de eu usar um x positivo ou um x negativo, a minha função é sempre igual. Tá? Um exemplo, então, da nossa função par, né, seria isso. E a função par, a gente pode observar aqui, ela é simétrica. Né? Então, o lado direito aqui, ó, a gente espelha ela como se fosse. Né? Uma forma de ver ela seria assim. Então, independente, né, igual eu falei, de x ser positivo ou x ser negativo, encontramos o mesmo valor da função, né, o mesmo valor. Ó. Então, essa função representada aqui seria uma função par. Tá? O significado geométrico seria o seu gráfico ser simétrico, né, em relação a y. Vamos agora para uma função ímpar. No caso da função ímpar, né, quando você coloca um intervalo negativo do domínio, né, em x, vai dar um valor negativo para a nossa imagem. Então, nesse caso, né, um exemplo mais simples seria o próprio x ou o x ao cubo. Né? Então, se eu usei um valor de menos x, eu vou encontrar um valor diferente de mais x. Um exemplo dessa função ímpar, né, mostrado aqui, seria que a simetria agora, ela já não está dando em relação ao eixo y completamente. Né? A gente tem uma simetria como se fosse uma simetria de rotação a 180 graus. Então, se a gente olhar, ó, se eu tenho uma função com x positivo, eu sei que ela é ímpar, como que eu faço para representar o lado quando x for no domínio negativo? Eu vou fazer uma rotação de 180 graus. Então, imagina essa função que está aqui, ó, rodando 180 graus. Ela vai cair nessa parte de baixo. Então, a função par, ela vai ter um espelho, como se fosse, né, em relação ao eixo y, nesse exemplo que a gente viu, e a função ímpar vai ter como se fosse uma rotação de 180 graus, não é um espelho, né, quando ela for ímpar. Então, vamos determinar para cada caso se a função é par, é ímpar ou nenhum dos dois. Né? Vamos para o caso A aí. Como que a gente faz para determinar se a função é par ou ímpar ou nenhum dos dois? Substitui na função o valor de x negativo e ver se eu vou encontrar menos a função de x. Né? Então, pegando a primeira função aqui, ó, vamos pegar ela e vamos colocar menos x. Se o f de menos x for igual a f de x, a função é par. Se o f de menos x for igual a menos f de x, a função é ímpar. Então, substituindo menos x, ficou menos x elevado à quinta mais menos x. Posso colocar a mesma base, somar. Nesse caso, eu estou colocando menos 1 em evidência. Então, ficou menos 1 elevado à quinta, x à quinta, mais menos x. Continuando, menos 1 elevado à quinta é menos. Então, a função ficou como sendo menos x à quinta mais x. Então, essa função é o quê, gente? Par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. Porque, né, ela virou menos f de x. Se ela tivesse virado o próprio f de x, seria par. Então, uma forma de vocês provarem se uma função é par ou é ímpar é substituindo um intervalo negativo. Da mesma forma, né, se a gente fazer isso para a função b, substituir menos x, a gente vai ter 1 menos x elevado à quarta. Nesse caso, né, o menos x elevado à quarta vai dar o próprio x à quarta. Então, a gente vê que a função no intervalo negativo é igual à função no intervalo positivo, logo a função é par. Ela sempre tem que ser par ou ímpar? Não necessariamente. Vamos ver o caso C aqui, ó. H de menos x. Então, aqui eu estou representando 2 menos x, né, substituindo o x da função, menos x ao quadrado, representando aqui como menos x. Ao solucionar, eu tenho menos 2x menos x ao quadrado, e a gente vê que a função que a gente fez com menos x nem é a função h e nem menos a função h. É uma outra função. Então, nesse caso, nossa função h não é par nem ímpar. Todo mundo entendeu?
Ou seja, na hora que eu representar ela graficamente, eu não consigo ver ela como uma função par espelho, nem como uma função ímpar rotacionada de 180 graus. O teste para se fazer isso é substituir o intervalo negativo e ver se ele é igual à função no intervalo positivo, igual à função menos a função do intervalo positivo, ou se ela não é nenhum dos dois. Continuando, então, sobre simetria, né, vamos observar os gráficos das funções que a gente tem aqui embaixo. O que vocês acham desse primeiro gráfico aqui? Ó? Ele é um gráfico par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. E esse segundo gráfico aqui? Par. Par. E esse último gráfico aqui? Nenhum. Eles são exatamente os gráficos que a gente fez o teste, né, na mão no slide anterior. Se vocês tivessem, pra vocês verem, né, se você vê o gráfico da função, você não precisa nem fazer o teste. Você bateu o olho aqui, ó, tô vendo que ela é ímpar, tô vendo que ela é par, tô vendo que ela é nenhuma das duas. Mas se você não tem o gráfico, mas tem a equação, você pode fazer o seu teste na mãozinha, igual a gente viu lá. Alguns exercícios que eu vou marcar para vocês vai ter isso, e aí você vai saber na mão se a função é par, ou ímpar ou par, ou nenhuma das duas. Tá? Eu ainda não fiz a lista de exercícios, até esse final de semana eu vou postar a lista dessa primeira avaliação. Tá? Vocês vão se preparando aí, porque vai ser muito exercício. Tá? Então, observe que o grafo de H não é simétrico, nem a X, nem a Y. Nem em relação a Y, nem em relação à origem. Então, ele não é par nem ímpar. Então, agora vamos ver as funções crescentes e decrescentes. Tá? Aqui a gente está representando um gráfico numa figura, né? Onde a gente tem a função f de x, né? Nessas posições. E a gente consegue identificar aonde ela é crescente e aonde ela é decrescente. De A para B, a gente está vendo que a função está crescendo, né? De B para C, ela está diminuindo. E de C para D, ela está aumentando novamente. Perfeito? Então, a gente pode falar que a função é crescente no intervalo de A até B, no intervalo fechado, aqui, ó, de A até B é crescente. A gente pode ver que ela é decrescente no intervalo de B até C e que ela é crescente no intervalo de C até D. Então, essa aqui seria a forma mais rigorosa de escrever. Tá? Aqui seria a forma que você lê o gráfico. Então, vamos tentar ver isso para qualquer número genérico, né? Que a matemática gosta de fazer isso. Não é para um exemplo de um gráfico, ela quer fazer para N domínios e para N imagens ou funções. Então, se x1 e x2 são dois números quaisquer, né, entre A e B, ou seja, no intervalo crescente que a gente está vendo, né? Então, x de 1, a posição 1, sempre tem que ser menor do que x de 2, ou seja, a função f de x1 sempre vai ter que ter uma imagem menor do que f de x2. Ou seja, se a gente pegar qualquer x1 menor do que x2, a altura, né, que seria a imagem, ela é sempre maior para esse número x2, que é maior do que no valor de x menor. Então, é basicamente isso que está falando assim. Então, a gente utiliza isso para definir as propriedades de uma função crescente. Uma função vai ser chamada crescente no intervalo i, se a imagem dessa função de x1 e x2, quando x1 é menor do que x2, ele faz com que a imagem dessa função x1 seja menor do que a imagem da função x2. E ela vai ser chamada decrescente quando x1 for menor do que x2, mas a função de x1 for maior do que a função de x2. Ficou confuso ou deu para entender? Deu para entender. Isso é só para definir de uma forma genérica, né, o que a gente viu graficamente no gráfico anterior, né, na equação anterior. Então, é bom a gente entender, né, que essa desigualdade ela responde para cada par de x1 e x2 dentro desse intervalo i que a gente escolheu, né, onde x1 é menor do que x2. Tá? No exemplo aqui para a gente ver, né, nesse caso, a função f de x ao quadrado, que é uma parábola, ela vai ser decrescente em qual intervalo? No intervalo de menos infinito até zero. Qualquer ponto que eu pegar entre menos infinito até zero, né, o valor da minha função em x vai ser menor, né, e vai dar um valor maior de y. Né? E ela é crescente no intervalo de 0 até infinito, né, para cá. Visualmente isso é fácil de ver, né, e a gente poderia provar isso na mão, né, fazendo para cada par de intervalos x1 e x2 dentro desse intervalo decrescente ou crescente.
Então, gente, eu vou fechar a aula hoje nessa sessão 1.1, tá? Igual eu falei com vocês, são 40 slides que eu dei aproximadamente 40 minutos. Em geral, é 1 minuto por slide, só para ter uma noção. Então, eu vou tentar, obviamente, né, colocar as nossas aulas, né, dentro desse intervalo razoável para eu não falar correndo demais e não ficar uma coisa muito jogada. É lógico que com isso pode ser que eu tenha que limitar um pouco o número de exemplos para encaixar essa matéria. Então, eu vou fechar aqui a gravação.